Social media, você não sabe criar uma linha editorial? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tintim por tintim de como criar a linha editorial do seu cliente. Eu sou Raíssa Lobo, sou social media há mais de 5 anos, já atendi mais de 50 marcas e hoje eu vou mostrar as minhas próprias linhas editoriais para você entender o raciocínio por trás da importância de como criar uma linha editorial eficiente. Antes de eu mostrar as minhas linhas editoriais para você e para você entender a dinâmica de como que isso funciona, você precisa entender a importância de se ter uma linha editorial. Sabe quando você fica sem ideia de conteúdo, não sabe o que postar na rede social do seu cliente ou até mesmo na sua própria rede social para prospectar novos clientes? Então é porque falta um direcionamento. E a linha editorial justamente dá isso. Um direcionamento onde vai trazer a coerência e a coesão do conteúdo que você vai disponibilizar nas suas redes sociais socialmente. Se você utiliza redes sociais apenas para conteúdo pessoal, você pode estar errando aí, pode estar perdendo muita oportunidade de ter clientes novos através do seu portfólio vivo, que é a sua rede social. Além disso, a linha editorial, ela é um guia, sabe? Ela mostra para você o caminho de qual conteúdo desenvolver ali na rede social do seu cliente ou na sua rede social. E é através dela que você vai conseguir definir formatos, definir linguagem, definir como se comunicar com aquela audiência. Sem falar que a linha editorial também ajuda a você manter uma linguagem efetiva com aquela audiência. Por exemplo, tem um cliente que ele fala de uma forma específica e a linha editorial vai te ajudar a orientar a manter essa linguagem dele como se fosse ele mesmo postando. Sem falar que uma linha editorial muito bem feita consegue trazer para o público-alvo exatamente o conteúdo que ele quer receber, exatamente conteúdos trazendo informações importantes e que ele nem precisava que sabia daquele conteúdo, mas quando você tem uma linha editorial bem definida e bem criada, você consegue trazer para essa audiência muitas ideias e criar muitas necessidades e automaticamente vai gerar conexão com essa audiência e trazer maior engajamento, obviamente. E a partir disso, a partir do momento que cria-se uma conexão com a audiência, você também vai criando autoridade para a marca do seu cliente e vai fazendo ele crescer cada vez mais e atingindo objetivos que você traçou lá no início da estratégia, que é ou ganhar mais seguidores, ou vender algum produto, ou fazer o reconhecimento da marca chegar a mais lugares. Agora que você já sabe a importância de ter uma linha editorial bem definida social media, vem comigo pro meu computador que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz as minhas linhas editoriais e por que elas são minhas linhas editoriais. Social media, agora você tá aqui vendo o meu setup de conteúdo da minha rede social Raíssa Lobo. E eu vou mostrar para vocês as 5 linhas editoriais que eu tenho nas minhas redes sociais e vocês vão entender qual foi o raciocínio por trás disso, para você conseguir criar as próprias linhas editoriais de vocês e dos seus clientes. Tá? Lembrando que para você chegar nessa conclusão que eu cheguei aqui socialmente, você precisa ter traçado todo um caminho antes. Primeiro ponto, ter traçado o DNA de marca do seu cliente. Traçou o DNA de marca, entendeu como ele se comunica, entendendo a missão desse seu cliente, entendendo qual a imagem que ele quer passar nas redes sociais, entendendo qual a visão, a missão e os valores da marca dele ou até mesmo dele mesmo, se você estiver criando conteúdo para uma pessoa. Depois disso, você precisa entender quem são as personas dele, tá? Quem são os clientes ideais, para quem ele vai falar, como ele vai falar, e agora a gente vai definir o que ele vai falar. Só que para você chegar nessas linhas editoriais, você precisa ter feito um estudo prévio, um estudo estratégico, tá? Do DNA de marca e do público-alvo do seu cliente. Sem isso, você não vai conseguir chegar nessa conclusão, porque a linha editorial nada mais é do que a junção dos interesses desse cliente ideal, dessa persona, desse público-alvo do seu cliente, com o que de conhecimento o seu cliente ou a marca tem para oferecer. Então você vai analisar esse público-alvo, vai entender quais são as necessidades desse público-alvo e qual o conhecimento que esse cliente tem para poder oferecer para esse público-alvo. O público-alvo é médico dermatologista, então o público-alvo dele são pessoas que precisam de algum tratamento dermatológico. Então você vai juntar o conhecimento desse médico com a necessidade desse público e assim você vai chegar nesses requisitos que são as linhas editoriais, tá? Para começar. E se você quer aprender como fazer essa estratégia de conteúdo de forma mais certeira, né? De forma eficiente, que te faça ganhar dinheiro com isso, porque vocês não sabem o pulo do gato, eu ensino lá nas minhas redes sociais. Então vai lá, me segue, que eu tenho uma surpresa para vocês no dia 24 de abril e só vai ficar sabendo, obviamente, quem me segue lá nas redes sociais.
tá bom? Então, voltando aqui, vamos entender. Eu tenho 5 linhas editoriais, tá? Primeiro, eu tenho a profissão social media, né? Que é o que eu pratico todos os dias, é a minha profissão, é o que eu tô há mais de 5 anos fazendo. Tem a criação de conteúdo, que faz parte da profissão social media, mas é uma parte mais técnica, é uma parte mais, vamos dizer assim, mais processual, né? Tem a mentalidade de negócios, porque eu me encaro como uma empresa, eu não sou apenas uma prestadora de serviço, eu tenho uma agência que cuida dos meus clientes e hoje eu cuido das minhas redes sociais porque eu tenho outros objetivos com ela. Então tem que ter uma visão de negócios, porque eu não consegui criar uma agência não tendo essa visão de negócios, e eu ensino outras pessoas a terem a mesma visão de negócio que a minha, sobre mim, onde eu trago as minhas crenças, o meu posicionamento como pessoa, eu trago a minha história, que influenciou muito quem eu sou hoje, então eu trago tudo isso nessa linha editorial. E marketing. E por que só marketing? Por que eu não diferencio como todo mundo marketing digital? Porque, gente, marketing é uma coisa só, tá? Marketing é um conjunto de técnicas para se vender um produto ou uma ideia. Então, marketing em todo é só marketing. O que vai diferenciar é marketing digital, tá bom? É um conjunto de técnicas e elementos para se vender uma ideia na internet. A marketing de conteúdo é um conjunto de técnicas e elementos que vão fazer você vender aquele produto através da criação de conteúdo. Então, por isso eu coloco marketing no geral, porque é isso que o marketing é. Não existe diferenciação, marketing offline e marketing online. No final, são tudo um conjunto de elementos e técnicas para se vender um produto ou uma ideia, beleza? Então vamos lá para minha profissão social media. E aí eu tracei essas 5 linhas editoriais, por quê? Porque eu verifiquei o meu público, verifiquei quais são as necessidades do meu público, estudei meu público a fundo e entendi quais são as necessidades desse meu público. E aí eu peguei e analisei quais são os conhecimentos que esse público precisa, que a gente tem em comum. O que ele precisa que eu tenho a solução. E aí, através disso, eu cheguei nessas 5 linhas editoriais. Então, na profissão social media, não coloquei só profissão social media. Aqui tem a gestão, que é onde muitas meninas têm dúvidas, como social media, como eu vou gerir todos os clientes, como eu vou gerir todas as demandas dos clientes que eu tenho para fazer, porque, né, quanto mais cliente chegar, melhor, mas tudo tem um limite, a gente tem que saber ter um olhar estratégico, um olhar de negócios, para entender quantos clientes a gente consegue atender, a partir de quantos clientes eu tenho que delegar algumas funções, enfim. Autoconhecimento, porque um social media que se autoconhece, sabe dos seus limites, sabe das suas principais habilidades, sabe dos seus principais gaps, né? Principais pontos que ela precisa melhorar, ela consegue desenvolver muito melhor o seu papel como social media e se tornar uma melhor profissional. Relacionamento com o cliente, por exemplo. Tem muita social media que não sabe se relacionar, não sabe pontuar os seus pontos, colocar limites nos clientes, e aí acaba tendo que trabalhar, não tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, trabalha de casa e o cliente acha que pode mandar mensagem para ela 10 horas da noite, e não é assim que funciona, e não é todo mundo que ensina isso, então também coloco isso na minha linha editorial, porque é uma coisa que eu passo no meu dia a dia e trago esses ensinamentos do meu dia a dia pro social media conseguir colocar limites pro cliente, processos de trabalho, por exemplo, como que essa social media vai criar uma agenda para ela poder entregar, né, poder não atrasar prazos, não atrasar demandas, sem estar saindo tudo em ordem, sem que ela fique louca, enfim, tudo isso. Ferramentas, quais são as ferramentas que o social media pode utilizar no seu dia a dia para facilitar o seu trabalho? Tudo isso importa. Então, nessa linha editorial de profissão social media, tô suprindo a necessidade do meu público-alvo, que são social medias, em relação à gestão da profissão em si. Então, eu vi que a social media tinha uma necessidade para poder resolver, tinha um problema para poder resolver, e eu tinha o conhecimento para poder resolver esse problema, então eu coloquei isso como minha linha editorial. A segunda linha editorial que eu coloquei foi a criação de conteúdo. E essa linha editorial não serve só para social medias. Claro que o meu público-alvo é social media, eu falo basicamente para outras social medias, mas tem outras pessoas que me seguem justamente por causa dessa linha editorial e acham interessante essa linha editorial e aprende com essa linha editorial. Então, dentro da criação de conteúdo, eu ensino técnicas de pesquisa para poder criar conteúdo. Eu tenho uma linha editorial específica dentro disso, que se chama Se Eu Fosse Social Media D, que é uma linha editorial que sai toda semana, que eu trago sempre, se eu fosse social media de restaurante, se eu fosse social media de imobiliário, se eu fosse social media de uma esteticista. Então, eu trago exemplos de linhas editoriais do que eu poderia fazer se eu fosse social media desse mercado. Isso ajuda
a clarear ideias de muitos social medias e até pessoas que têm o próprio Instagram e querem movimentar o próprio Instagram e me seguem na parte de criação de conteúdo, né? Eu tenho, dentro dessa linha editorial de criação de conteúdo, eu tenho criatividade, porque falta, às vezes você tá travado, então eu trago técnicas para destravar, ou eu trago dicas de livros que podem te ajudar a ter mais ideias, como criar um banco de ideias, enfim, tudo isso. Planejamento. O que é criação de conteúdo sem planejamento? É você ficar doida tentando pensar em conteúdo do dia pro dia pro seu cliente, ou pensar em conteúdo do dia pro dia para você, e você ficar mais desesperada ainda e perder um tempão do seu dia criando conteúdo, tentando criar conteúdo dia pro dia. Então, planejamento é essencial para o social media, é essencial para quem quer criar conteúdo aqui na internet. A minha terceira linha editorial, mentalidade de negócios. Por que eu coloquei? Porque a gente tem que parar, eu quero ensinar a social media a parar de se ver apenas como uma prestadora de serviço. Ela não é só isso, ela é uma empresa. Então, se ela é uma empresa, ela tem que saber agir como uma empresa, mesmo que ela esteja começando agora e sendo uma urgência, onde ela faz tudo, desde a parte estratégica até na parte de processo, ela tem que ter uma visão de futuro, ela tem que almejar estar um passo além disso, querer almejar atender o cliente com excelência, atender clientes de alto ticket, ganhar muito dinheiro com isso, e eu ensino isso, mas para conseguir ensinar isso, ela precisa mudar a mentalidade dela, ela precisa entender aonde ela está e ela precisa entender aonde ela quer chegar. Então eu passo para ela uma visão empreendedora, eu passo para ela uma forma dela se posicionar no mercado, e ela se posicionando no mercado, o cliente já olha para ela com outros olhos, com olhos de autoridade, não vai questionar valor, não vai pedir desconto, enfim, tudo isso dentro da mentalidade de negócios. Eu ensino mercado digital, porque uma social media não consegue ter visão de negócios e se entender como uma CEO, se entender como uma empresária, como uma empreendedora, se ela não entender o mercado no qual ela está inserida. Então ela precisa entender tudo isso. Então eu também mostro lá, trago coisas sobre mercado digital. Se tem alguma autorização, eu posto no meu stories ou eu posto no meu feed. Então eu nunca saio dessas linhas editoriais, porque isso é o meu universo de conteúdo. Vocês não vão me ver postando dicas para pets, porque não é minha área de expertise. Minha área de expertise é a profissão social media. E também eu subnicho isso e volto muito essa questão do mercado digital para o mercado de social media, que inclusive está mudando muito com a criação de inteligência artificial. Existem mudanças que estão acontecendo na nossa profissão, e quem não se atualizar, quem não desenvolver seu olhar estratégico, não desenvolver seu olhar de negócios, vai ficar fora disso, vai morrer junto com a manada. E eu não faço parte da manada. E quem é minha aluna também não faz parte da manada. Quem é minha aluna se destaca assim como eu me destaco no mercado, assim como eu ganho 5 dígitos por mês. E aí a linha editorial sobre mim é onde eu trago as minhas crenças, porque eu quero que as pessoas que se conectem comigo também acreditem nos mesmos princípios que os meus, que é ser leal, que é dar o seu melhor, que é entender que a dedicação vai trazer retorno, enfim, todas essas minhas crenças, tá? Que nada falará mais alto que os seus resultados, então trabalhe para trazer resultado, porque é só através dele que você vai se tornar uma autoridade, que você vai conseguir cada vez mais resultado, porque o resultado ele é autoalimentável, você entrega um resultado bom, você é indicado, você vai entregar mais resultado e assim vai se retroalimentando. Meu posicionamento de mercado, eu nunca fui a social media que cobrou 200, 300 reais, eu comecei já no mercado me posicionando de uma forma correta, da forma como eu queria ser vista, que eu nunca tive um contrato com menos de 2 mil reais por mês. Então, eu sempre soube me posicionar e trago isso sobre mim, tá? O meu propósito, por que eu tô nas minhas redes sociais todo dia? Por que eu levanto todos os dias da minha cama para poder trabalhar e me dedicar a esse mercado? Porque tem dia que eu tô trabalhando 16, 17 horas, igual, por exemplo, hoje estou aqui depois de um lançamento de um cliente gravando vídeo no YouTube para vocês. Tudo isso eu trago na minha linha editorial sobre mim, tá? A minha história e como ela influenciou estar aqui hoje. Eu fiz um post esses dias contando sobre a minha história, que faz parte dessa linha editorial. A minha rotina como social media CEO. Então não é só criar conteúdo quem é social media estrategista. É criar estratégias todos os dias, é estar antenado no mercado, é entender cada vez mais o cliente, é prospectar cliente da forma correta, é saber se relacionar. E eu trago isso todos os dias nas minhas linhas editoriais também. E a minha última linha editorial é do marketing. E aqui dentro dessa linha editorial eu trago
estratégia de conteúdo, então trago formas de você criar estratégia dentro do meu perfil. Claro que eu me aprofundo muito mais no meu produto, porque lá eu tenho mais tempo para poder me relacionar com vocês. Trago comunicação de forma geral, gente. As pessoas, o mercado, né, força o social media a se especializar em apenas uma ferramenta, por exemplo. Ah, eu sou social media, mas só sei criar conteúdo pro Instagram. Você tá fadado ao fracasso, amiga, porque os canais digitais e as redes sociais, elas são um meio do seu trabalho conseguir resultados. Ele não é a finalidade do seu trabalho. Eles são só uma ferramenta para você atingir os resultados que o seu cliente quer. Então, se você se especializa em uma ferramenta, se o Instagram sai do ar, você tá no sal, amiga. Você tá no sal social media. Então, eu ensino comunicação de forma mais completa, de uma visão mais macro, porque social media estrategista tem que ter uma visão macro de todos os canais digitais e como que essas ferramentas podem servi-la para alcançar o resultado que o seu cliente pediu e contratou ela para chegar. Marketing digital, então trago muita coisa de marketing digital, trago muita coisa do mercado digital, falando bem no viés do marketing digital, porque eu tô basicamente atendendo clientes do digital e o posicionamento pode mudar um pouco, então tô sempre trazendo isso. O marketing de conteúdo, que é o conjunto de ferramentas e técnicas que eu utilizo para os meus clientes hoje. Eu utilizo basicamente a estratégia de marketing de conteúdo, que é atrair a audiência através da criação de conteúdo de valor. Eu utilizo isso nas minhas redes sociais, estou aqui mostrando para você uma das técnicas de fazer esse marketing, utilizo isso para os meus clientes, então eu trago muito do marketing de conteúdo justamente porque é a técnica que eu mais utilizo dentro das minhas redes sociais e para os meus clientes. Marketing institucional também, tá? E se você não sabe o que é marketing institucional é basicamente o marketing que a gente trabalha com marcas que não necessariamente precisam vender na internet, mas sim ser reconhecidas, passar a sua cultura, passar a sua visão, passar os seus valores. Então, é mais engrandecer a marca do que a venda em si. É apenas aumentar o reconhecimento da marca, é aumentar a confiança do público naquela marca, mostrando conteúdos do dia a dia da marca, mostrando a equipe, mostrando a visão, mostrando a cultura, mostrando no que a marca acredita. E essas são as minhas 5 linhas editoriais, espero que tenha ficado claro para você em relação a tudo isso e por que é importante você ter a linha editorial, porque ela vai fazer que você mantenha a constância das postagens, que você mantenha a constância das postagens dos seus clientes e que você não desvie o assunto do que é importante na rede social dos seus clientes para atingir o objetivo que ele quer. Agora que você sabe como criar uma linha editorial eficiente social media, me conta aqui nos comentários qual foi o maior insight que essa aula te trouxe e não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber a notificação de toda semana ter um conteúdo novo aqui para você. E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, Raíssa Lobo, lá no Instagram, onde eu posto conteúdos diários e tô preparando uma surpresa incrível para quem é meu seguidor, para poder aprender a desenvolver estratégias de conteúdo e ganhar muito dinheiro com isso. Obrigada pela audiência até aqui e eu te encontro no próximo vídeo.